você que nos assiste. O Ao Vivo da TV Folha de hoje traz um bate-papo com Laurence Pi, um dos primeiros empresários a apoiar o PT na década de 80, mas que se tornou crítico ao partido hoje em dia. Laurence ergueu uma das maiores empresas de processamento de trigo do país, a Moinho Pacífico, que foi vendida no ano passado. Na entrevista de hoje, ele vai falar sobre perspectivas da economia do Brasil e do mundo e das prometidas reformas do governo Temer. Também falaremos de filosofia, já que Laurence é formado e possui um mestrado na área. E para formar nossa mesa, temos aqui a jornalista Joana Cunha, do Caderno Mercado, da Folha de São Paulo, e eu sou Camila Appel, blogueira do jornal. Laurence, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar perguntando qual é o seu diagnóstico da sociedade brasileira nos dias de hoje? Bem, a sociedade brasileira passa por um momento bastante crítico, com o impeachment da presidente Dilma, um novo presidente que tem segmentos da sociedade que questiona a legitimidade do presidente hoje. Então, o Brasil está numa situação em que não há muito claro o futuro do Brasil, tanto economicamente como a parte social. O que aconteceu com o Brasil hoje, aliás, o que aconteceu com o Brasil e o resultado do impeachment hoje, tem que ser entendido de uma forma muito mais ampla. As análises mais superficiais não vão a fundo o suficiente de entender de que o embate não é de partidos A, B ou C, é de ideologia. É a desconstrução de um projeto socialista. Quando o Lula assumiu a presidência em 2003, ele optou por um modelo no início que era mais amena, não era um socialismo que eu acredito hoje que o PT tinha como projeto. Então, naquele momento, o governo, de fato, adotou muitas políticas, que são mais ortodoxas. São medidas que já foram provadas que funcionam, mas que aplicam uma certa dor na sociedade. Então, em 2003, a gente estava trabalhando com uma inflação de 40% e pouco no início. E o governo fez aquilo que era necessário, subiu o juro, controlou os gastos, a questão fiscal, de fato, equacionou. Depois disso, lá para 2006, e no segundo mandato do Lula, já ficou para mim evidente de que era um projeto socialista. E foi aí que me distanciei do PT. O que o PT fez? Primeiro, aparelhou o executivo. Depois, aparelhou o judiciário. E cooptou o legislativo. E aos poucos foi introduzindo medidas e conceitos que é a base do socialismo. O caminho do Brasil é exatamente o que nós estamos vendo hoje na Venezuela. O Chávez fez a mesma coisa com a bonança das mercadorias, petróleo, preço muito alto, e nós sabemos que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a Arábia Saudita. Então, com aquela bonança e recursos do petróleo a $100 e poucos, ele conseguiu fazer uma política externa de doação de recursos, até para a Argentina, Bolívia, Cuba. Então, era um modelo que ele queria implantar o socialismo do século XXI, que a gente hoje chama de socialismo bolivariano. É exatamente este o caminho que o PT traçou para o país. Quando eu entendi isto, foi aí que me afastei do partido. Porque eu vim fugir, minha família, de um país comunista. E nós sabemos o que é um socialismo e o que é comunismo. A diferença entre socialismo e comunismo é o seguinte: socialismo vem manso, vem através da porta da democracia e aos poucos vai fechando, controlando o judiciário, aparelhando o executivo, cooptando o legislativo para implementar um programa socialista aos poucos. Vocês lembram de que o PT queria muito controlar a mídia, fez diversas tentativas para controlar a mídia, alegando de que havia um oligopólio, que era importante de quebrar o oligopólio da mídia. Mas isso não era o caso. Era muito mais que o PT queria dominar a mídia, de alguma forma. Agora,
Mas essa sua decepção, ela acontece lá em 2006, né? Sim, a gente está 2006. falando aí na esteira do mensalão. E é alguma coisa que provavelmente se aprofunda depois com o petrolão, não? Sim, com certeza. Aí ficou muito mais claro. Mas os primeiros indícios de que era um projeto socialista ficou claro para mim em 2006. Né? E você sabe que o socialismo é um tipo de fascismo, né? Porque nós não temos democracia hoje na Venezuela. Não é uma democracia. A porta de entrada do socialismo é democracia. Mas o objetivo final não é uma sociedade democrática. Né? Então você vê que o Brasil tem a matéria-prima para isto. Por quê? Porque no Brasil tem duas classes. A classe dos servidores públicos, funcionalismo, e nós do setor privado. Né? Você pode pegar a legislação dos últimos 100 anos. Sistematicamente, persistentemente, o setor público legisla em causa própria. Né? Temos 33 partidos hoje, 35, já perdi até a conta, dos quais 27 têm representação no Congresso. Esses não são partidos, são cooperativas de políticos com fins lucrativos. Repito, com fins lucrativos. E já que você está comentando sobre a democracia, você acredita que houve um golpe, como você fala, no Brasil, ou o governo Temer é legítimo? Tecnicamente legítimo, moralmente não legítimo. Ilegítimo. Por quê? Porque a pedalada e os decretos, de fato, é contrário à lei. Mas era modus operandi. Isto em si era frágil. A punição de cassação do mandato é muito severa para um pecado não capital, politicamente falando. Né? Então, eu acho que tecnicamente está certo. Agora, o problema não é se a Dilma merece ser afastada por causa do que ela fez sobre as contas públicas. A decisão e o veredito foi o que aconteceu com o país nas mãos da Dilma e do PT. Nós temos hoje 12 milhões quase de desempregados. Recessão econômica. Ano passado foi menos 3,8% negativo o PIB. Este ano, mais uns 3%. Estes 3 anos significa uma queda de renda per capita de 10%, porque enquanto a economia estava encolhendo, a população aumentava. Então, cada um de nós brasileiros perdemos 10% do nosso patrimônio. Né? É muito mais grave do que imagina. E a retomada não é uma coisa fácil. E esse governo novo do Michel Temer, ele tem condição de tocar essa retomada? Desde que consiga convencer o Congresso de que as medidas que o governo está propondo hoje, que na minha opinião são absolutamente necessárias. Se o Congresso aprovar reforma do teto de gasto, previdência, trabalhista e tributária. Bom, eles dizem que tem, né? Mas será que vai ter tempo hábil para tudo isso? Depende qual é o horizonte de tempo que você fala. Se for até 2018, daria tempo. Se quiser fazer imediatamente, não é fácil. A gente conhece o Congresso. O Centrão hoje, não se sabe se ele vai ficar na direita ou na esquerda. Né? Então, é difícil de entender o político, porque, como disse, os partidos, a maioria deles, não como PSDB, PMDB, PT, que tem um programa. Né? Aliás, desculpe, PMDB não tem. Tem PSDB e PT, PMDB não tem. Então, são partidos que estão lá para ser negociado. É uma forma de, olha, eu vou votar a favor do seu projeto desde que eu tenho cargo, etc, etc, etc. Como eu disse que eu acredito que esses partidos pequenos são partidos com fins lucrativos, evidente não é o interesse do país que é prioridade. Né? Então, e isso me preocupa, porque se o governo Temer não conseguir implementar essas medidas, nós vamos ter uma situação sem saída, porque as contas públicas é insustentável. O Rogoff, que é do Harvard, né, ele disse o seguinte, de um livro, que essa vez é diferente, This Time is Different. Né? Ele disse o seguinte, que países desenvolvidos, economias desenvolvidos, não pode passar de 90% da dívida pública. Desenvolvido. Nós, que somos em desenvolvimento ainda, é em torno de 40%. Já está quase 70% da dívida.
Isto com uma carga tributária de 33%. Mas não é 33% só o tamanho do Estado. O Estado é 33% da carga tributária, 10% da dívida do déficit nominal e as estatais. Conclusão, o Estado no Brasil é quase 50% do PIB. Para lembrar, a Espanha quebrou com 50%, Grécia quebrou com 55%. Ou seja, nós estamos no limite do limite. Se não for equacionada a questão fiscal, o Brasil estará em más lençóis. E reforma trabalhista, o que você acha que teria que mudar? Olha, a nossa legislação trabalhista é um clone do Carta do Lavoro, de 1928, do regime fascista do Mussolini. Okay? De lá para cá não houve grandes mudanças. A legislação trabalhista do Brasil é um dos mais atrasados do mundo. Okay? Poucos países, não conheço um país que tem uma estrutura do judiciário que dedica especificamente para as questões trabalhistas, que é o Tribunal de Trabalho no Brasil. Então você tem 3 instâncias e termina no STS, em Brasília. Tem 4 milhões de ações trabalhistas por ano no Brasil. Estados Unidos tem 75 mil, França tem 70, Japão tem 25 mil por ano. Então você imagina um país que tem esse tipo de custo para as empresas, vai ser difícil de concorrer. A legislação trabalhista, se não for mudada, não tem como concorrer. O Brasil não tem como concorrer. Tanto que o nosso manufaturado, o setor de manufatura, hoje, vitalmente, houve um processo de desindustrialização contínua. E hoje, a indústria não é nem 13% do PIB. E era 20 e poucos por cento não faz muito tempo atrás. Ou seja, nós não somos competitivos. E a produção de um brasileiro em relação ao PIB é 1/5 dos Estados Unidos. Ou seja, PIB dividido com quantas pessoas estão trabalhando nos Estados Unidos é, vamos supor, 100. No Brasil é 20. Então você vê a competitividade relativa, né? Eu queria aproveitar e perguntar qual é a grande aposta para o momento, né? Já que recentemente você vendeu a Moinho Pacífico e teria um capital em mãos. Qual seria a grande aposta? Mas antes da sua resposta, eu queria dar um recado a você que nos assiste. Agora a gente vai parar com a transmissão ao vivo pelo Facebook e vamos para a Folha.com. Então, para continuar nos assistindo, é só acessar a Folha.com ou clicar no link que tem debaixo dessa mensagem. Camila, antes de a gente entrar aí nas pretensões de novos negócios do Lawrence, eu queria perguntar uma coisa. Bom, a reforma trabalhista já jogaram para o ano que vem, né? Não sei se esse governo vai ter condição de concluir isso, mas ainda que ela venha acontecer, que você sugere? Se você pudesse sugerir para o governo, que medidas que deveriam ser tomadas aí para corrigir essas distorções e aumentar a produtividade do brasileiro? Primeiro, você tem que mudar a legislação trabalhista, né? Segundo, você tem que ir à educação, porque produtividade é capital humano. E no Brasil, a situação está tão grave que está havendo o que eu chamo de brain drain, né? Fuga de cérebro no Brasil. As pessoas mais qualificadas estão indo embora do Brasil, né? Isso é gravíssimo. A gente devia atrair capital humano de qualidade. Estamos perdendo. Então, é inverso. Entendeu? Então, o Brasil, produtividade eventualmente não existe no Brasil. Mas o que precisa fazer? Precisa terceirizar? Precisa fazer o quê? Colocar as pessoas para trabalharem mais? Tirar o final de semana? O que precisa fazer para reformar? Precisa, primeiro, você sabe que produtividade, a definição de produtividade é custo unitário de produção. Okay? Quanto custa para produzir uma unidade de qualquer coisa? Tem juro, né? Um fator. Mão de obra, tecnologia. São esses 3 fatores de produtividade. O importante é que, na área de trabalhista, você tem que ter trabalhadores com qualificação.
Para isso, educação. Se nossa educação está no jeito que a gente sabe que está, como é que você vai melhorar a qualidade do capital humano? O que é o PIB? PIB é capital humano, qualidade de capital humano, vezes número de horas trabalhadas, para ser bem simplista. Essa é a equação. Então, ou você trabalha mais horas, com o mesmo ganho, porque produtividade é custo final do produto, para você poder concorrer. Muita gente, Delfim, dizia assim, não, Pi, você está errado, tem que equilibrar o câmbio, o nosso câmbio está totalmente fora de contexto. Disse eu, Delfim, você quer desvalorizar o real? Tudo bem, está tendo uma guerra cambial no mundo. Com exceção do dólar americano, está todo mundo nessa guerra. Até a China recentemente desvalorizou o yuan. Então não adianta, porque ainda com nossa DNA de indexar a inflação, qualquer aumento do câmbio ou desvalorização do real vai parar a inflação. Porque o tradable vai subir imediatamente, né? Sem falar do custo da nossa dívida externa. Né? Então, não é tão simples assim, não. Então, todos os aspectos é altamente interligado. Entendeu? Então, quando você me pergunta, olha, o que você veja no futuro? Eu vou dizer, olha, se acontecer isso, está tudo bem. Agora, qual a possibilidade de acontecer tudo isso? Qual a possibilidade de prever o futuro? O quão previsível é a economia? Eu vou dizer o seguinte, é uma temeridade no Brasil prever o passado. Desenvolva, por favor. Imagine o futuro, né? Uma temeridade de prever o passado. Desculpa, Camila, eu te interrompi, acho que dá pra gente... Não, e aposta, vamos lá. Aonde você apostaria, onde você investiria o 3 seu segmentos: capital educação, saúde e infraestrutura. Porque esses 3 segmentos, na nossa opinião, são 3 segmentos carentes, que o Brasil necessita com urgência. Né? Então, A população está envelhecendo, né? Tá. O IBGE lançou um estudo falando que em 2050 provavelmente já seremos um país considerado de velhos. sim, exato. Em que tipo de investimento você acha que poderia haver na saúde pensando nesse futuro, nessa previsão? Eu vou te contar uma piada, que é verdade, hein? Você sabia que vende mais fraldas para idosos no Japão do que para bebês? Não sabia. É um fato. Então, por aí você sabe, que você vê que a população que envelhece, né, necessita de healthcare. Então, e o custo, né, é enorme. Não vou entrar no mérito se tem retorno ou não, mas todo mundo quer preservar a vida. Né? Então, evidentemente... Não tem nem reformado a Previdência, tem pensar em vender a fralda no supermercado. Exato. Então, saúde é algo que é imprescindível. O caminho demográfico, a trajetória demográfica está claramente definida já hoje. Mudar o conceito de população economicamente ativa também, né? Não tenho dúvida. E aí, menos gente trabalhando, a Previdência, como é que vai sustentar a Previdência? Tá certo? Né? Mais gente aposentado, mais gente necessitando de saúde, etc. Né? E com menos gente trabalhando. Hoje no Brasil tem o quê? 92 milhões de trabalhadores, população de 206 milhões. Cada um que nós que trabalhamos está adotando compulsoriamente. Que somos nós que produzimos para pagar. Lawrence, você pretende trabalhar até que idade? Eu sou desempregado. Hoje eu estou É verdade. na estatística da CAGED. Está na estatística do desempregado, Lawrence. É verdade. E entrando num tema da filosofia, qual a relação entre a filosofia e economia, digamos assim? O que você aplica? Bom, o existencialismo diz o seguinte: existência precede a essência. Certo? Certo. Tá. Ou seja, você existe, né? Você nasce, existe um ser, e aí você forma a sua essência. Atrás desta frase relativamente simples,
está embasada toda a filosofia existencial. O que diz isso? Quer dizer que você é responsável, em última análise, por tudo que acontece com você. Daí aquela dicotomia entre predestinação e vontade, free will. Né? É o embate de sempre. Para um existencialista, você faz sua ciência. Né? Evidentemente tem limitações, até física. Se alguém nasce com problemas visuais, ele tem um handicap, né? Não tenha dúvida. Mas ele pode, como a Paralimpíadas, né, provou, de que o ser humano consegue muitas coisas, apesar de obstáculos, até físicos. Né? Então, isso é um bom recado para um povo em geral no Brasil. Né? Ou seja, o existencialismo procura estimular as pessoas a ir buscar seu destino. Você acha que esse modo de pensar contribuiu para você chegar onde você chegou, a ser um empresário de sucesso? Eu acho que sim. Eu acho que eu não diria que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu me esforço muito. A jornada, para mim, diária é em torno de 12 a 13 horas. Isso durante quase 50 anos. Isso porque ele está desempregado. Então, é um ritmo que... Você sabe a cultura chinesa, né? É trabalho, é um povo que não foge do trabalho, da dificuldade, ele sempre enfrenta. E é a cultura que eu herdei. Meu pai sempre dizia, olha, filho, para você ser alguém na vida, você tem que trabalhar mais que o outro. Evidentemente, cada um de nós temos algumas qualidades e defeitos também. E nascemos com, por exemplo, um Pelé. Ele nasceu com um dom que ninguém pode ter o que ele tem, né? Então, algo de fato um pouco do destino, vamos dizer. Seria uma questão de talento e esforço. Exatamente. Mas talento é nato, né? Agora, esforço leva um ser humano muito mais longe do que você imagina. Muito mais longe. Então, por isso, eu acho que a vida é efêmera, é curta. A nossa experiência aqui é 80, 90 anos, no máximo 100 anos. Né? E passa muito rapidamente. O que a gente deixa aqui, como exemplo, né, é o fundamental. Lawrence, falando em vida curta, da última vez que a gente se falou, você me disse que não tinha pressa nenhuma de encontrar o investimento certo para fazer aqui no Brasil depois da venda no Moinho Pacífico, sim, né? Sim, de fato. E aí a gente atribuía isso à imprevisibilidade que se tinha naquele momento. O cenário ainda é bem imprevisível. Você continua sem pressa para investir? Sim, mesmo o Brasil conseguindo equacionar os problemas mais graves, como, por exemplo, a questão fiscal, que é prioritário, a previdência, legislação trabalhista, né, e a tributária. Evidentemente, são os 4 segmentos mais importantes, ao meu ver. E as incertezas continuam, porque até hoje não se avançou sobre isso, essas 4 questões. Sem dúvida, o governo está tentando implementar as reformas. Né? Agora, se vai no fim do cenário, vamos supor, de o governo conseguir uma reforma aguada, né? Depende quanto da essência conseguiu preservar. Né? Vamos supor que uma reforma na Previdência que realmente não resolve o problema atuário da Previdência, não vai adiantar nada. Né? Quer dizer que, infelizmente, o Brasil está quebrado. Nós estamos com uma dívida em relação ao PIB de 70% e vai para 80%. É muito, muito alto. Né? E tem muita gente que critica o juro que o Brasil tem. De fato, o juro é muito alto, mas justamente pelas inseguranças, pelas incertezas do país. Né? Alguns economistas do PT argumentam de que, puxa, mas o Brasil pagou 500 e poucos bilhões, né, de reais em juros, né, o setor público pagou. É verdade. Só que eles esqueceram de que a nossa dívida é 4 trilhões. Numa inflação de 10%,
400 bilhões é só para manter o poder aquisitivo, ou seja, não é nenhum ganho para o investidor, né? O que é importante é saber quanto o investidor vai receber de juro real líquido, tirando inflação e tirando carga tributária, que chega a 3 e pouco por cento só. Então, você vê que não é tão simples você dizer, olha, não, o juro está muito alto, como que você vai baixar o juro? Então, quando e como? Como você vai baixar o juro? Você baixa o juro e se houver uma realocação de ativo? Quem é que vai financiar esses mais de 4 trilhões de reais de dívida pública? E qual seria o impacto de um risco Estados Unidos, assim, estou chamando assim, mas da eleição para presidente nos Estados Unidos? Como você acha que... Bom, Estados Unidos tendo resfriado, o resto do mundo pega pneumonia. Não tenha dúvida. Agora, eu até entendo por que o senhor Donald Trump conseguiu tanto apoio e ele está hoje tecnicamente empatado com Hillary Clinton. A globalização trouxe grandes benefícios para muitos países. Tirou em torno de 400, 500 milhões de pessoas da pobreza, principalmente na Ásia. É um fato inédito na história do mundo, de que as economias mundiais junto conseguiram tirar tanta gente da pobreza, que tudo nós temos que aplaudir. Entretanto, nos países desenvolvidos, né, em função da migração dos polos de produção para a Ásia e para os países mais pobres, mas com mão de obra barata, muito do segmento de trabalhadores nos países desenvolvidos perderam o emprego. E é justamente esses segmentos, né, de população que não está satisfeito com esse modelo de globalização. E foi esse motivo pelo qual a Grã-Bretanha, né, no referendo, o povo apoiou a saída da União Europeia. E é o mesmo motivo pelo qual uma grande população, parte da população americana, branco e não sem grau universitário, apoia o Sr. Trump. Eu não ficaria surpreso se o Sr. Trump fosse eleito. Entretanto, como ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer, e pela retórica dele é um pouco preocupante, né, você pode ter uma incerteza muito grande no mundo. Agora, por que isso é tão perigoso neste momento? Porque a economia mundial está muito, muito frágil. Japão, depois de 1 trilhão e 400 bilhões de esforço do Banco Central do Japão, depois de N medidas monetárias e fiscal, você está quase em nível de recessão. O Japão está estagnado há 25 anos. Isso é a terceira economia do mundo, né? A segunda, China. A China, durante o período de 2009 até hoje, houve uma explosão de crédito na China. Hoje o crédito total do país é mais ou menos 240% do PIB. É enorme, enorme, enorme. China tem problemas de crédito podre, tem problema de mudança do modelo de exportação para consumo interno e também, às vezes, o mercado não acredita nos números que o governo chinês apresenta. Tem crescimento de 6,5%, 7%. Segunda economia do mundo. A primeira é os Estados Unidos. Okay? Estados Unidos, hoje o crescimento, se chegar a 1,5%, a 2% esse ano, já é uma grande vitória. Nos Estados Unidos, apesar de você ver nos números oficiais de que o desemprego é apenas 4,9%, só tem um pequeno detalhe. Uma boa parte da população que estava no força do trabalho desistiram de continuar procurando emprego. E também muitos que querem um emprego pleno estão trabalhando só algumas horas por dia. Chama subemprego. Então, na última década, a economia americana conseguiu criar 7 milhões de empregos. Ótimo. Só que a população cresceu 25 milhões. E a participação, labor participation, participação do trabalhador, é num nível mais baixo em mais ou menos uma década. Ou seja, a economia americana está patinando. Isso todo mundo acha que está uma maravilha nos Estados Unidos, né? Europa, não precisa nem falar. O próximo problema pode ser a Itália, depois a França, né?
o Mário Draghi já não sabe o que mais fazer. Com o estímulo monetário. Agora, o Banco Central Europeu está comprando títulos privados, não de governo soberano, privados, para sustentar os bancos. Não bastasse isto, tem estudo para comprar ativos, ações, para levantar a economia, que daqui a pouco não tem mais dívida para comprar, soberano para comprar. Ou seja, os bancos centrais e os governos injetaram mais ou menos 60 trilhões de dólares de 2009 para cá. A dívida mundial, tudo, consumidor, cooperativas, corporações, governos, tudo junto, subiu para 240 trilhões de dólares. A liquidez que nós estamos vendo no mercado mundial é basicamente em função da expansão do crédito. Essa expansão vai ter que ser incluída em algum momento porque estamos semeando a inflação para o futuro. Ou seja, o quadro mundial é muito grave e se nós não fizermos nossa lição de casa rapidamente, quando vier a turbulência lá fora, nós vamos estar totalmente despreparados. E aí vai ser uma catástrofe. E por esse motivo, nós estamos olhando. Temos 3 segmentos, que saúde, educação e infraestrutura. Nós não temos coragem ainda nesse momento de apostar. Muito incerto. Tá. A gente tem tempo ainda? Não, na verdade a gente já atingiu o tempo. Eu queria encerrar, já que você comentou da efemeridade da vida, perguntando qual você acha que é o seu legado aqui, o que você gostaria de deixar? Na realidade é uma coisa um pouco complicada, porque eu acredito que as pessoas têm que ser produtivas, né? Fui criado assim, eu acredito que nossa missão é ser produtivo no mundo. Deixar algo de que você construiu, né? E eu acho que eu não vou deixar nenhum legado que é muito importante, na minha opinião. Não é que sou modesto, mas eu acho que eu não deixo Pelé deixa um legado. Okay? O Churchill deixa um legado. As pessoas me conhecem bem, talvez, disse, não, ele se esforçou muito durante a vida, só isso. Então, legado, não fiz nada de tão importante que merece ser chamado de legado. Tem a chance aí de deixar um legado na educação, quem sabe, né? Educação, eu não me interessa a educação massificada. Não me interessa produzir canudos. Me interessa a educação de qualidade. E no Brasil estamos precisando porque nossa performance no programa de PISA é realmente triste. Estamos nos últimos 10% sistematicamente. Por isso, a educação no Brasil tem um caminho enorme para andar ainda. E educação é qualidade do capital humano, que é produtividade, que é riqueza, gerar riqueza. Sem educação, o país não vai para frente. Lawrence, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para finalizar? Não, acho que já é suficiente. Bastante conteúdo. Bom, obrigada pela sua presença. Imagina. Obrigada a você que nos assiste e o TV Folha fica por aqui.